Fala galera, beleza? Professor Cleiton, Matemática, Oficina do Estudante. Vamos para mais uma aula? Hoje a aula é sobre polígono regular inscrito em uma circunferência, beleza? Eu vou fazer a leitura do enunciado aí de um probleminha e vou mostrar as devidas aplicações nele, ok? Vamos lá? Então o probleminha diz assim: qual é o raio de uma circunferência circunscrita em um hexágono regular de área igual a 6 raiz de 3 centímetros quadrados? Aí é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer no exercício é aquilo que a gente chama de decodificação, ou seja, eu vou pegar o que foi dado no problema e o que foi informado no problema, beleza? Então, de acordo com o enunciado, eu tenho que a área desse hexágono, também conhecida como superfície hexagonal, é 6 raiz de 3 centímetros quadrados. N é o número de lados desse polígono dentro da circunferência, que é 6. E a pedida do problema, qual é a medida do raio dessa circunferência. Lembrando que, quando eu tenho um polígono inscrito na circunferência, é a mesma coisa que dizer, de acordo com o enunciado, uma circunferência circunscrita, entre outras palavras, fora do polígono. Primeiro, só existe inscrição se os vértices desse polígono, polígono, estejam em cima da circunferência. Em outras palavras, pertencem aí à circunferência. No caso, eu fiz um esboço aí da imagem, tá? Nesse caso, não há necessidade de fazer o desenho, a gente consegue resolver somente com a aplicação da fórmula, beleza? Então, eu tenho aqui, veja bem, um polígono, um hexágono regular, ou seja, lados e ângulos iguais, beleza? Onde esse polígono, como ele é regular e ele está inscrito na circunferência, ou seja, o centro desse polígono coincide com o centro da circunferência. Esse polígono ele é dividido em 6 triângulos congruentes, iguais e isósceles. De novo, 6 triângulos congruentes, iguais e isósceles. Eu posso afirmar que eles são isósceles porque o lado desse triângulo nada mais é do que o raio da circunferência. Fechou? Se você percebeu, número de lados, 6, hexágono. Número de triângulos congruentes, 6. Ou seja, basta eu calcular a área desse polígono. Para calcular, basta pegar a área de um triângulo e multiplicar por 6. Beleza? Bom, então, pessoal, lembrando que para calcular a área de um triângulo eu tenho 3 maneiras. Eu vou recordar com vocês. 3 maneiras. A primeira, a área de um triângulo pode ser calculada base vezes a altura dividido por 2. Ou, área de um triângulo A vezes B vezes seno do ângulo. Este ângulo está entre os lados A e B dividido por 2. E a tradicional fórmula de Heron, onde você tem P é a metade do perímetro, chamado semiperímetro, A, B e C são os lados do triângulo. No nosso caso, o que se enquadra nesta situação é a segunda fórmula, ou seja, eu tenho a medida de 2 lados, que são o raio dessa circunferência, e eu tenho a medida do ângulo central, chamado de alfa. Beleza? Bom, aplicando a fórmula para calcular a área de um polígono inscrito, eu pego a área de um triângulo, beleza? E multiplico pelo número de lados, lembrando que o número de lados coincide com o número de triângulos desse polígono regular inscrito. Fechou? Fazendo a substituição, eu tenho como informação a área do hexágono, 6 raiz de 3. Número de lados desse polígono, 6. O que eu quero determinar no exercício? O raio da circunferência, seno de 60 graus. O seno de 60 graus ele vem da divisão de 360, uma volta pelo número de lados, que é 6. Beleza? Então, 60 graus, 360 dividido pelo número de lados, que é 6. Bom, melhorando a expressão, ou seja, multiplicando isso aqui em x, eu caio nessa equação. Beleza? Simplificando os dois membros da equação por 6 e 6, sobra para mim r². Substituindo seno de 60 graus, lá da trigonometria, vale raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 2 raiz de 3. Neste momento, você pode simplificar raiz de 3
com raiz de 3. Mas se você não sentir segurança em fazer essa simplificação, mais uma vez, está dividindo, passa multiplicando. Ou seja, corto raiz de 3, fica r² igual a 4. Conclusão, r é igual a 2 centímetros. Nada mais é do que a raiz quadrada de 4. Tudo bem, pessoal? Raio igual a 2 centímetros? Beleza? Entenderam? Dá uma revisada aí em área de um triângulo, as 3 maneiras, e verifica que esta fórmula aqui, ó, é a mesma coisa de calcular a área de um triângulo e multiplicar pelo número de lados. Beleza? Espero ter ajudado aí na resolução desse problema. Galera, grande abraço. Não esquece de dar um like aí pra gente, para prestigiar aí o nosso trabalho na oficina. Beleza? Grande abraço. Valeu mesmo. Até a próxima.